Bom dia, boa tarde, boa noite, alunas e alunos da Escola Birajara. Aqui é o professor João Sérgio de Geografia e nesse momento vamos iniciar mais uma das nossas aulas. Essa aula, especialmente, ela servirá como introdução ao ano letivo de Geografia e eu gostaria que vocês, a partir de então, prestassem bastante atenção na nossa apresentação. Ok? Vamos lá. A nossa apresentação ela vai tratar das questões da escala da geografia e uma abordagem sobre os territórios através dos mapas, principalmente o mapa do mundo, a distribuição espacial dos continentes e a distribuição territorial dos países nos continentes. Portanto, a gente precisa de uma abordagem que vai de uma escala bem maior, que é a escala do nosso universo, né, que é a escala do infinito. Mas, assim, de uma forma bem simples, a gente pode caracterizar o universo como um conjunto de galáxias. Então, essa imagem que vocês têm na tela é uma imagem simbólica de como é a configuração do universo e suas diversas e infinitas galáxias. E as galáxias são um conjunto de sistemas de estrelas. Elas se dispõem no universo de acordo com como o universo foi formado, deu origem a diversas estrelas, e as estrelas se formam em conjunto, vários sistemas astronômicos, tendo como o astro principal, digamos assim, as estrelas que fazem orbitar planetas e outros elementos que a gente considera no âmbito do espaço sideral, fazendo parte desse sistema de estrelas. E aí nós temos assim uma representação do tamanho das estrelas que nós podemos observar no universo, e tendo como referência o Sol. O Sol, nesse conjunto de estrelas aí, é aquele menorzinho, e nós vamos percebendo o tamanho das outras estrelas em relação ao tamanho do Sol. Dessa forma, nós entendemos que o nosso Sol, que forma o sistema solar do qual a Terra faz parte, ele não é um dos maiores, considerado todo o contexto do universo. E chegamos ao nosso sistema de estrelas, ao nosso sistema solar, aquele que o planeta Terra faz parte. Dentro desse contexto espacial escalar vasto e amplo e infinito, a Terra é um pequeno planeta no universo, que orbita em torno de uma pequena estrela no universo, mas é o melhor e mais especial contexto para nós, porque é onde nós vivemos. A Terra, portanto, faz parte do sistema solar, e o sistema solar é um sistema de uma estrela que faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, que é formada pelo conjunto de diversas outras estrelas, e ambos, todos esses, fazem parte do universo. Então, o sistema solar, como a gente pode perceber nessa representação bem simples, nós temos o Sol como uma estrela que faz os planetas orbitar em torno dele em função do seu campo eletromagnético. O planeta Terra é o terceiro em relação à distância do Sol, é aquele que encontrou um equilíbrio em relação à distância do Sol capaz de promover a existência de vida, aquela que foi encontrada foi de uma forma mais elementar, com uma forma mais complexa, ou seja, de vírus e bactérias, né, de seres unicelulares, até a formação dos animais, das plantas, né, e do ser humano como talvez o ser mais complexo em relação à capacidade de raciocínio. E aí nós temos a nossa grande referência de vida, onde nós vivemos, é o objeto de interesse da geografia especialmente, que é o planeta Terra. Vemos essa representação do planeta Terra, vista do espaço, né? Tendo o entendimento que a Terra é uma grande esfera que gira em torno de si mesmo e gira ao redor do Sol. Essa aí mais uma representação do nosso planeta vista do espaço, a Terra com todos os seus continentes, a sua atmosfera, o oceano, representando os grandes conjuntos naturais. E aí a forma real do planeta Terra, que não é aquela que a gente percebe quando ele vê uma imagem sendo projetada do espaço dela, é essa representação real de como a Terra é um astro celeste orbitando ao redor do Sol.
A Terra, portanto, ela tem uma forma chamada de geóide. Ela não é uma esfera perfeita. Ela é como se fosse uma pedra que a gente encontra na natureza. Essa pedra é bastante especial pelo todo conjunto de sistemas naturais existentes nela e em função de tudo que foi desenvolvido pela natureza ao longo dos bilhões de anos, desde a formação da Terra até da condição daquilo que a gente percebe hoje na história humana. Então, assim, isso aqui é só um conjunto explicativo de como é a forma verdadeira da Terra geoidal e a forma como nós a percebemos e analisamos, e a forma elipsoidal, né, talvez uma forma mais aproximada com que nós estudamos a Terra a partir das ciências que nós chamamos de geofísicas, geológicas e a geografia. Então, o objeto especial de estudo da geografia, portanto, é o globo terrestre. Sobretudo porque esse globo terrestre é ocupado, é utilizado pela sociedade que se espalha por todos os continentes da Terra e usa dos seus recursos naturais. Então, a geografia tem como objeto de estudo a sociedade e como a sociedade produz o seu espaço e se distribui sobre o seu espaço ao longo de todo o globo terrestre. Então, o objetivo principal da nossa aula é perceber como é que estão distribuídos os continentes no mundo e os principais países desses continentes. Para tanto, a gente vai fazer só uma referência em relação aos elementos principais do mapa. Essa aí é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é que nos ajuda a nos orientar em relação à localização através dos pontos cardeais, sendo que a referência principal é sempre o norte, né? O norte da bússola, né? O norte da rosa dos ventos, ele tem como referência o norte verdadeiro da Terra, que é uma relação entre o que está localizado na superfície e o magnetismo, que é, como é que eu posso dizer de uma forma mais fácil de entender, o eletromagnetismo baseado no que o núcleo da Terra oferece em relação ao contexto da Terra, com o universo que ele faz parte do sistema solar mais próximo. Os pontos cardeais também servem para poder organizar o sistema de coordenadas, que já é uma forma de nos orientar melhor em relação à localização terrestre. Então, o sistema de coordenadas ele vai ser composto principalmente pelos paralelos e meridianos. Os paralelos são definidos através das latitudes e os meridianos através das longitudes. Então, nós temos um sistema de coordenadas baseado no cruzamento desse paralelo e meridiano, ou seja, no cruzamento das latitudes e das longitudes. Então, essa é uma representação do sistema de coordenadas em relação ao globo terrestre, já feito através de uma representação planosférica, que é o que é utilizado nos mapas. Então, as latitudes, né, que são representadas pelos paralelos, ela serve, sobretudo, para poder termos uma noção de como estão distribuídas as zonas climáticas da Terra. A latitude mais próxima de zero, aquela mais próxima à linha do Equador, ela é a zona mais quente, porque a incidência dos raios solares se dá de uma forma mais direta. As zonas cuja latitude estão próximas de 90 graus, ou seja, nos polos da Terra, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, é onde encontram-se as menores temperaturas, justamente porque a incidência dos raios solares ela se dá em menor ângulo. Aliás, em maior ângulo. Esse mapa aqui tem a representação das zonas climáticas da Terra, de acordo com a característica natural dos continentes e a relação com a incidência dos raios solares. O Brasil está quase todo na zona tropical, a zona mais quente do planeta. A Antártida e o norte da Europa e da América do Norte estão nas zonas polares. E entre a zona tropical e polar temos a zona temperada. As longitudes, elas definem de uma forma mais prática para nós os fusos horários, a diferença de horário na superfície da Terra
porque isso ocorre em função do movimento de rotação da Terra de oeste para leste, e aí amanhece mais rápido, digamos assim, no Oriente, né, no Japão, por exemplo, e estão passando em relação ao movimento da Terra até chegar aos fusos mais distantes do primeiro horário, que o Brasil não está entre os últimos. O primeiro horário, nós temos aqui o de 12 horas, às 24 horas, até chegar novamente no primeiro horário. E aí também a diferenciação do planeta em relação aos hemisférios. A linha do Equador vai definir o que é hemisfério norte e o que é hemisfério sul, em relação ao que está ao norte e ao sul dela, e o meridiano de Greenwich, também chamado de primeiro meridiano, vai definir o que é o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, de acordo com o que está a leste ou a oeste desse meridiano. E aí nós temos o mapa mundi, que é o objeto de interesse dessa aula de uma forma mais precisa, que é a representação do globo terrestre, ou seja, do planeta Terra em um mapa. Nós temos essa representação aí que está nesse momento, é uma divisão dos países, certo? Que não existe naturalmente. A divisão dos países é o que a gente chama de divisão político-administrativa, que ela vai se modificando ao longo da história em relação aos territórios dos países e a relação de poder entre eles. E aí é uma representação do mapa do mundo, já com a toponímia dos países, ou seja, o nome dos lugares. Nós temos aqui em destaque os maiores: a Rússia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Austrália. Nós temos uma série de ilhas, nós temos a extrapolação da Groenlândia, que é um grande exemplo para falar de projeção, sistemas de projeção. A gente tem a representação de uma esfera em um plano, sempre vai ter algo que vai ficar diferente do tamanho real. A Groenlândia é bem menor do que isso, né? E a África é bem maior do que isso, por exemplo. Aí nós temos outra forma de representação, que é o que chama planisfério político, a representação plana de uma esfera, e a divisão política, porque é a divisão do território dos países. E aí nós temos os continentes denominados, né? Os principais continentes, os continentes que fazem a primeira grande compartimentação geopolítica do planeta, mas seguindo critérios aproximadamente naturais, são os grandes conjuntos de terra. América do Sul, onde o Brasil se localiza, América Central e América do Norte, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, e a Antártica, que aqui ela aparece extrapolada no mapa em função da projeção, ela é bem menor do que isso. Então, esses são os continentes, a gente sempre precisa ter em mente quais são os continentes e a localização deles, para tudo que a gente vai estudar no contexto da geografia, quando aborda a relação entre os países. Aqui é o continente africano e seus principais países. Nós não vamos nos alongar no detalhamento, por questão de otimizar o tempo de aula, mas nós vemos aqui a África chamada saariana, que aborda o deserto do Saara, e a África subsaariana, que ela fica ao sul da região do deserto do Saara. Nós temos a Ásia, o maior continente, em destaque para os grandes países, como a Rússia, a China, o Japão, embora pequeno e formado por ilhas, é um dos países que é mundial mais importante no mundo na atualidade e ao longo do século XX. Nós temos a Ásia, que é uma região, o Oriente Médio, desculpa, que é uma região da Ásia, que ele está localizado entre a Grande Ásia, entre a Europa e entre a África. É uma região marcada pelas grandes reservas de recurso natural energético, chamado de petróleo, e pela presença marcante dos povos árabes, além do povo persa que forma o Irã. Nós temos a Oceania, talvez o continente menos explorado por nós aqui do Brasil, ao tratar de geopolítica mundial, geografia dos países. Nós temos a Austrália como o maior país e a Nova Zelândia como um dos países mais importantes.
e um grande conjunto de ilhas distribuídas pelo Oceano Pacífico. Essa é outra representação da Oceania e a compartimentação do território desse continente através dos arquipélagos. Nesse caso, além da Austrália, nós temos a chamada Polinésia, das maiores ilhas, a Melanésia, das ilhas médias, e a Micronésia, formada pelas menores ilhas do continente denominado Oceania. Então, assim, só mais uma representação do continente denominado Oceania. Mostramos aí três mapas diferentes do mesmo continente, aquele que menos nós abordamos, então precisamos ter uma noção mais clara dele. E a Oceania, ela faz fronteira, portanto, com a parte da Ásia formada também por ilhas. E a Europa, né, chamado Velho Continente, porque a civilização, da forma que ela se espalhou para o mundo ocidental, ela deriva dos povos europeus. Então, nós temos aqui um grande conjunto de países formando a Europa, que não é dos maiores continentes, com destaque para a França, para a Alemanha, para a Rússia, que se divide entre Europa e Ásia, para a Espanha, para Portugal, que foi aquele país que descobriu o Brasil para servir de colônia de exploração. E aí nós temos a América do Norte, que é o outro continente, um subcontinente das Américas, formada pelas nações mais desenvolvidas, com exceção do México. É o continente que apresenta o menor número de países, somente 3: Canadá, os Estados Unidos da América e o México. E aqui o Alasca, que é um estado faz parte dos Estados Unidos. E aí a América Central, que fica entre a América do Norte e a América do Sul, que é formado pela sua parte continental e pela sua parte insular, formada por um grande conjunto de ilhas. E aí é uma aproximação da parte continental da América Central, com destaque para países como Honduras, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E Panamá tem como característica mais marcante a criação de um canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A criação porque é um canal artificial criado para facilitar o tráfego marítimo entre os dois grandes oceanos. A América Central insular, que ela é formada por ilhas, é que também se denomina de Caribe. Nós temos aqui como destaque Cuba, o Haiti, a Jamaica, do Bob Marley, República Dominicana e outro grande conjunto de pequenas ilhas. E aí, por fim, nessa nossa apresentação, temos a América do Sul. O grande destaque da América do Sul é o nosso Brasil, que é o país onde nós nos localizamos, especialmente nesse pontinho aqui, que é a cidade de Fortaleza, para nós aqui que somos o público-alvo dessa aula. A América do Sul é o último continente a ser abordado nessa nossa apresentação, é aquele que a gente precisa ter clareza para quando for estudar as relações internacionais do Brasil mais próximas. Dessa forma, concluo a nossa aula. Uma aula a todos, uma boa continuidade dos estudos nesse ano. Nosso ano letivo que se iniciou com essa aula. Até mais. Encerrando. Isso. Portanto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo essa aula. Um grande abraço a todos.